Olá, eu sou o PCNP David, do componente de artes, da diretoria de ensino da região de Limeira. Vamos juntos para mais uma formação? Hoje, então, nós temos a participação da Cid. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cid, sou PCNP do programa Conviva e sejam todos bem-vindos, tá? Espero que todos vocês estejam protegidos e sintam-se acolhidos por nós. Eu quero iniciar esse ATPC hoje com uma citação bem curtinha do Rubem Alves. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa paradinha para poder refletir um pouquinho sobre as nossas ações, né? Vamos lá. Buscamos no outro não a sabedoria do conselho, mas o silêncio da escuta. Não a solidez do músculo, mas o colo que acolhe. Então é mais uma reflexão ou uma autorreflexão, né? Porque nesse momento a gente precisa, né, dessa escuta, a gente precisa de acolher, né? Para a gente conseguir superar os desafios do nosso dia a dia, né? Principalmente o momento que a gente está vivendo. Então, sintam-se todos acolhidos, né, David? Isso, é muito bom, né, refletirmos principalmente pela situação a qual estamos vivenciando hoje, certo? E a nossa proposta de hoje, então, é trazer a teoria das múltiplas inteligências. Né? Vamos compreender as múltiplas inteligências dentro do processo de ensino e aprendizagem. Múltiplas inteligências? Sim, né? Existe mais de uma inteligência. E Gardner traz essa proposta, então, para compreender melhor quais são as inteligências e como abordá-las nesse processo de ensino e aprendizagem. Durante a nossa formação, orientamos, né, caso fiquem com dúvidas, não se esqueçam de nos enviar, tá? Através do link bit.ly, fiquei com dúvidas, a Cid e eu depois daremos a devolutiva, né? Estaremos auxiliando nesse processo, certo? Logo após, temos também no chat, tá? Ali a lista de presença, caso vocês, né, não consigam encontrar, visualizem ali embaixo no visor, Isso certo? aí. Então a lista estará disponibilizada por ali. Tá? Então, dando sequência, vamos passear pela nossa pauta formativa de hoje. Olha só a nossa pauta. No tópico 1, nós temos Howard Gardner. Vamos compreender e conhecer quem é Howard Gardner e a sua contribuição para a nossa formação de hoje, certo? Logo, então, nós temos as 8 inteligências. 8 inteligências? Sim, são 8 inteligências até hoje, né? Pesquisadas e desenvolvidas que é existente no indivíduo, né, no ser humano. E como compreender essas 8 inteligências? Então, terceiro tópico, nós temos as inteligências dentro do processo. Quando eu falo processo, eu estou me referindo ao processo de ensino e aprendizagem. Vamos compreender as inteligências dentro desse processo, dentro desse ambiente, né, que é a escola, a sala de aula. E logo então, no quarto tópico, nós teremos uma troca de experiência com a Cid, né? Vamos compartilhar algumas propostas envolvendo as inteligências múltiplas para apoiar o professor em sala de aula, certo? Então, olha só, dando sequência, nós, antes de falarmos sobre Howard Gardner, vamos compreender o que é inteligência. A inteligência por si só é um termo que define a capacidade de raciocinar e entender, bem como de formular juízo, refletir e construir soluções, adaptar-se aos diversos tipos de convivência e obstáculos sociais. Também faz parte do que hoje entendemos como ser inteligente. Atualmente, já consideramos a individualidade como uma variável importante na hora de descrever a inteligência. Então, desse processo, falando cognitivamente, a formação além, né, dentro das inteligências é a formação integral, né, que soma fatores como cognitivo, né, fatores sociais, culturais, socioemocionais que influenciam nesse desenvolvimento, né, do psíquico do indivíduo,
certo? Inteligência pode ser medida naquele contexto, né? Se eu sei entrar, eu tenho que saber sair da situação. É executar, né? Desenvolver habilidades para lidar com os problemas do meu dia a dia. Resiliência, Ter né, resiliência, né? Então, olha só, dando sequência, a teoria da inteligência múltipla foi desenvolvida, então, por Howard Gardner. Olha só a importância, né, de Howard Gardner. Foi por ele que foi pesquisado, né, desenvolvido as múltiplas inteligências, né? Ele é professor de pós-graduação na Universidade de Harvard desde 1983, né? Ele tem pesquisado e trabalhado esse assunto, certo? Teoria de Gardner afirma que indivíduos, né, que cada indivíduo possui várias inteligências que são usadas para a realização de tarefas específicas. Essa teoria é importante para a educação porque auxilia os professores a perceberem melhor as aprendizagens, permitindo aos estudantes maneiras diferentes para desenvolver as diversas situações de aprendizagem. Então, quando o professor ele explora as inteligências de seus estudantes, ele consegue contribuir, né, com o seu processo, com a sua didática e as suas metodologias para implementar ações mais específicas para incluir essas inteligências de cada estudante. Olha só essa experiência. Dando sequência, o estímulo, se oferecido de maneira adequada, leva os estudantes a construírem seus conceitos, não só, mas também como valores, atitudes e habilidades que lhes permitam crescer como pessoa e como cidadãos. Lembrando que, quando nós falamos de inteligências múltiplas, nós não estamos falando especificamente de habilidades, certo? A habilidade eu vou me desenvolver, né? Eu vou executar, é um outro processo além das inteligências, certo? Todo indivíduo ele nasce com as 8 inteligências. Agora, para eu ter habilidade perante aquilo, vai ser algo somado, certo? Certinho. Que vai construir possibilidades. Olha só, de acordo com Dantas, o aprendizado ocorre em função de mudança, né? Quais são essas mudanças para que haja aprendizagem? É eu não trazer um tipo específico de aula que seja muito engessada. É eu implementar a minha metodologia. É eu trazer possibilidades para que o meu estudante consiga aprender de diversas formas, né? Conforme a gente já coloca a proposta interdisciplinar, né? Multidisciplinar, transdisciplinar, tem várias formas que uma única proposta pode passear entre os conhecimentos, né? E o professor fazer uma ponte entre esses conhecimentos promoverá ações mais específicas a qual ele vai conseguir dar assistência ao seu estudante, certo? Olha só, Skinner, é importante que o professor compreenda o estudante e estimule-o a desenvolver habilidades que o promovam no processo de aprendizagem. Várias inteligências podem trabalhar juntas para completar algo, certo? Um exemplo que eu vou trazer aqui é uma experiência que eu tive enquanto estudante. Na primeira série, né, dos anos iniciais, eu tive muita dificuldade para aprender a ler. E nesse processo eu me lembro até hoje de um beliscão que eu tive de uma professora. Nossa, que me traumatizou David, até sério? hoje. Sim, né? E como foi esse processo? Eu tinha dificuldade para interpretar o código, né? Eu não conseguia, né? Não entrava na minha mente de forma nenhuma o alfabeto, né? E a professora apenas se fechava dentro de um processo que era o ensino, né? E não a aprendizagem. Então, nesse contexto, eu me lembro, inclusive, da diretora entrando na sala de aula, né? E questionando se ele sabe escrever, ele tem que saber ler, né? E não é a mesma proposta, né? Eu era copista e eu não era ainda alfabetizado e nem letrado dentro desse contexto. Agora, então, quando eu mudei, né, de escola, quando eu tive outra professora que trouxe um outro olhar, né, interpretou ali uma das minhas inteligências que eu possuía, que eu possuo, né? Tanto é que eu sou formador e estou num contexto do componente de artes. Qual inteligência que eu me encontrei? A inteligência, dentro dessa proposta, é a inteligência
espacial visual, né? E tem ali habilidades como desenho, de interpretar o seu mundo, né? Então De foi um construir. trauma para você, hein, David? Foi Sim, um trauma. mas a partir do momento que a professora conseguiu identificar qual era a minha inteligência e partindo dessa inteligência ela desenvolver metodologias, né? Criar didáticas para me auxiliar e me apoiar, eu consegui ser alfabetizado, né? Ela pegou o alfabeto e codificou, né? Transformou em imagens do meu cotidiano. Né? Ela não trouxe apenas o alfabeto, mas ela ilustrou imagem, trouxe referências do meu mundo real, né? Com cores, com vida, e dali então eu consegui ser alfabetizado. Então precisamos ter essa sensibilidade, né? Compreender o nosso estudante e não somente se focar numa ideia, eu ensino, meu estudante não aprende. Como que você está ensinando? Né? Quais são os fatores que estão contribuindo também para você entender esse estudante? Lembrando que o estudante, quando ele chega na sala de aula, ele já tem fatores somáticos, né? Ele já vem com uma bagagem e como nós, professores, iremos conhecer essas bagagens. Então, na nossa formação de hoje, iremos, né, nos aprofundar nessas inteligências e vivenciá-las, certo? E para isso agora vamos ter então um momento de interação no chat, certo? Vamos lá. E nesse processo, professor, você também consegue fazer essa ponte entre os saberes do seu estudante? Né? Como é essa junção? É consciente quando você traz essa proposta? Então, um momento de 3 minutos de interação no chat. Vamos lá? Olá pessoal, meu nome é Adriana, eu dou aula de arte na Escola Gabriel Pose e eu trabalho no ensino médio nas 3 séries. Acredito que
todos os professores aí de arte, é muito fácil falar que trabalha consciente sobre as inteligências múltiplas aí, né? Porque trabalhar em arte com as inteligências múltiplas, né? Esses diferentes tipos de inteligências, não é tão difícil assim. Até porque na nossa área, né, dentro da nossa disciplina, a gente consegue trabalhar diferentes inteligências, a gente consegue identificar isso muito facilmente. Quando nós trabalhamos a inteligência musical, dentro da nossa disciplina, é que ele consegue diferenciar som, trabalhamos ritmo, isso já é uma inteligência que a gente está desenvolvendo, até mesmo, muitas vezes a gente nem percebe isso, né? E temos também a espacial, que são trabalhados aí o mundo de forma tridimensional, como que ele percebe esse mundo, né? A gente consegue perceber aquele aluno que tem mais facilidade em se locomover, em se situar, né, no espaço. A gente consegue perceber aquele que tem mais ritmo, a gente consegue perceber aquele que fala mais facilmente, que tem uma facilidade em se expressar, né, oralmente, ou até mesmo escrevendo, né? Então, a gente tem essa possibilidade dentro da nossa disciplina de estar percebendo isso. Então, a gente tem essa facilidade de trabalhar de forma muito consciente. E assim, claro, podendo replicar aí para os outros professores, né? O quanto é válido isso, o quanto é importante a gente identificar essas inteligências e não valorizar. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente valoriza só aquele que sabe português e matemática, por exemplo, e acaba ficando sem entender, né? Esses alunos não são reconhecidos muitas vezes, né? Se ele não sabe matemática, mas ele sabe cantar, muitas vezes, não vai levar a nada. E a própria escola, os próprios professores, e até mesmo nós, professores, né? Não valorizamos isso. Então, eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção, sim, nesse tipo de inteligência, e cabe a nós, professores, fazermos o quê? Né? Ressaltar isso para o aluno, o quanto isso é importante, que isso é importante, sim, ele tem uma habilidade, ele tem uma competência que não é não menos importante do que qualquer outra, né? E nós somos responsáveis por isso. Ana, né, do Gabriel Pozzi, que trouxe, né, uma experiência, né, compartilhada com a gente dentro desse processo que é muito interessante. Não é só, né, moldar essa proposta, né, a qual a gente implementa as inteligências, mas sim todos os componentes devem contribuir. E obrigado a todos pela participação de vocês no chat, é muito construtivo, Sim, né? bastante participação. Muita participação boa. Muito Olha bom. só, dando sequência agora, vamos conhecer as 8 inteligências, né? 8 inteligências, sim. 8 inteligências, vamos compreender as 8 inteligências dentro do processo, né, de ensino e aprendizagem, e é muito interessante a gente explorar cada uma delas, né? Dando sequência, olha só, Gardner, em todos os indivíduos, Gardner sugere que todas as 8 inteligências são distribuídas de forma desigual e podem mudar ao longo do tempo. E cada pessoa tem uma composição intelectual diferente e semelhante às nossas impressões digitais, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Cada inteligência está localizada em uma parte diferente do cérebro e pode trabalhar de forma independente para completar uma tarefa. Dentro dessa proposta, você já consegue compreender, né, que dependendo da região do nosso cérebro, tem papel, né, fundamental para as nossas ações cognitivamente falando, né? Teve um caso, por exemplo, no Reino Unido, de um rapaz que estava trabalhando numa empresa de pólvora, né, e acidentalmente o ferro explodiu e perfurou o crânio dele. Nesse processo, afetou uma região do nosso cérebro aqui na parte frontal, que é chamado córtex orbitofrontal. E nesse período conseguiu, né, extrair o ferro, ele conseguiu se recuperar, mas ao longo do seu desenvolvimento, então, passou a ter algumas complicações, né? Ele passou a ser mais agressivo. Então, dependendo do que traz, né, como fator somático no desenvolvimento desse indivíduo, pode ser sim fatores que irão influenciar
no processo integral desse indivíduo, cognitivamente falando, socialmente, culturalmente, né? Olha só, dando sequência. Cada inteligência está localizada, então, em diferente parte do nosso cérebro, certo? Dentro dessas propostas, percebo que em sala de aula é possível desenvolver as habilidades de cada estudante. Mesmo que tenha dificuldade, o professor pode estimular as inteligências para que possam desenvolver outras competências. Quando nós falamos de competências, nós não estamos dizendo, né, inteligência. A inteligência, o indivíduo ele já nasce com as 8 inteligências, né? Competência você vai adquirindo nesse processo de experimentação com as competências da base, ou competências socioemocionais e assim sucessivamente, certo? Então, com estímulos e adequação, o professor consegue atender melhor e explorar essas inteligências e partindo dali a desenvolver as competências, certo? Deve-se oferecer estímulos aos estudantes, sejam crianças ou adolescentes. Estímulos são de importância fundamental para a construção do conhecimento, certo? Agora, então, dando sequência, vamos conhecer, vamos explorar as inteligências, tipos de inteligências com a CID. Isso aí, vamos conhecer um pouquinho das inteligências, ok? Olha só, iniciando pela espacial visual, que a gente observa aqui, né? Que está remetido uma câmera fotográfica. Na sequência, nós temos a verbolinguística, representada por um livro, né? Um caderno. Depois, nós temos a interpessoal, que a gente observa aqui 2 pessoas, né? Interagindo, conectadas. Depois, nós temos a intrapessoal, que já é o oposto, né? Que é a pessoa sozinha, então a pessoa introspectiva, né, solitária. Na sequência, nós temos a naturalista, né, que já vem da palavra natural, representada aqui por essa plantinha. Depois nós temos a corporal sinestésica, que a gente observa aqui o corpo em movimento, né? Então, a gente depois temos a musical, eu acho que muita gente se identifica com a musical, que aqui a gente observa a notinha musical, tá bom? E por último, nós temos a lógico-matemática, representada por um gráfico. Então, esses são os tipos de inteligência. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo cada uma dessas inteligências. Vamos lá? Olha só, aqui a gente observa a primeira, a inteligência lógico-matemática, né, representada pelo gráfico, que é a capacidade de resolver as equações, provas, né? E tem o pensamento lógico, e tem facilidade em detectar padrões e fazer cálculos, né? E uma das profissões que a gente pode elencar são cientistas, engenheiros, contadores e outras também, tá bom? Agora, a próxima inteligência, gente, é a inteligência espacial visual. Ah, qual é essa inteligência? É a facilidade na percepção visual e espacial, né? A interpretação e criação de imagens visuais, né? A compreensão de informações gráficas, como os mapas. E as profissões que nós podemos elencar são de artistas, né? Artistas plásticos, arquitetos, fotógrafos e designers, e dentre outras também. Agora nós temos a próxima inteligência, que é a inteligência verbolinguística, né? Representada pelo livrinho, que é a capacidade oral e a facilidade na escrita, né? A facilidade em se expressar pela linguagem ou no aprendizado de idiomas. Então, a pessoa ela tem facilidade, né, em aprender idiomas. E quais as profissões que a gente pode elencar? A profissão de escritores, poetas, né, jornalistas, advogados, né, e outras também. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência intrapessoal, né, a inteligência introspectiva, que é a facilidade na autoanálise, né, na percepção dos próprios sentimentos e desejos. A principal forma de aprendizado é a autorreflexão, né, o autoconhecimento.
E as profissões que a gente pode elencar são qualquer profissão, né? Porque diz a respeito de conhecer a si mesmo, né? De conhecer a si próprio, tá bom? E agora nós vamos para a inteligência interpessoal. Ah, qual é a inteligência interpessoal? A imagem aqui, gente, já remete, né? É interação, então pessoas conectadas. E a pessoa com essa inteligência tem a capacidade de se relacionar com os outros, né? Na dinâmica de grupos e na comunicação. E quais as profissões que a gente pode elencar? A nossa profissão de professores, né? Psicólogos, médicos, dentre outras profissões, tá bom? Ah, e qual é a inteligência agora? A inteligência naturalista, né? Que vem já da natureza, que remete a essa coisa aí da natureza, que é representada aqui pela florzinha, aqui pela planta, que é a capacidade de compreender o mundo natural, né? A identificação de diferentes tipos de plantas, animais e formações climáticas, né? E as profissões que a gente pode aqui detectar é a de biólogos, geólogos, jardineiros, né? Meteorologistas. Então, assim, tudo nessa pegada de ambiente, né? De natureza. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência corporal sinestésica. É a capacidade de se expressar, né? Que a gente já observa aqui o corpo em movimento, que é se expressar pelo corpo, né? A capacidade de se expressar pelo corpo, a facilidade em controlar os movimentos corporais, né? Tem o equilíbrio e a coordenação motora. E quais profissões que a gente elenca? São dançarinos, atores, atletas, né? E motoristas. E agora a gente vai para a 8ª e última inteligência. Qual é a inteligência? Musical. Eu acho que muita gente aí conhece e gosta e se identifica, que é a capacidade de identificar os diferentes tipos de som e reconhecer tons, ritmos, né? E tem facilidade em criar músicas, né? E as profissões que a gente pode destacar é de músicos, né? Compositores, DJs, cantores e engenheiros acústicos. Então, são pessoas que têm facilidade nessa pegada aí de música, de escritores, tá bom? Agora, vamos então à ação dessas propostas de inteligências, né, dentro do processo. Quando nós falamos processo, estamos falando de ensino e aprendizagem. Vamos compreender melhor as inteligências dentro da educação, como elas têm um papel fundamental, né? E ela implementa nesse processo de aprendizagem. Olha só, a maioria das pessoas afirmam que existem mais de uma única inteligência. Normalmente, as pessoas pensam em inteligência usando o teste de QI, que mede a idade cronológica e a idade de maturação de uma pessoa, para determinar o QI. A teoria da inteligência múltipla afirma que cada pessoa possui 8 inteligências e usa-os para realizar vários tipos de inteligência, certo? Então, dentro desse processo, a inteligência, ela implementa, né, nessa compreensão. Então, é importante a gente compreender que o método de avaliar não pode ser apenas um modelo, certo? Sim. A metodologia deve ser implementada de uma forma geral, eu devo englobar, né? Eu devo conhecer o meu estudante. Quando o professor faz apenas uma análise, né, analisando o QI do seu estudante em um único fundamento, ele não vai ter essa leitura específica, integral, né? Tem que compreender o estudante como um todo, como ele fosse realmente, né, autor de todo o processo. Um exemplo é a formação integral, né, cultural, social, conforme eu coloquei anteriormente. Então, na elaboração de uma avaliação, eu não posso trazer apenas uma proposta de ensino. Eu tenho que ver, né, e entender o meu estudante de uma forma integral, né, que ele é único na sua totalidade, na sua maneira de ver, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir e de se expressar. E as avaliações devem ter isso como base, certo? Incluir todos os seus saberes. Então, vamos lá para a primeira inteligência dentro da sala de aula. Olha só,
Nós temos aqui, então, a inteligência interpessoal, né? Que permite compreender e trabalhar com os outros, né? Os estudantes costumam se identificar com essas inteligências quando, né, favorecem-nos em trabalhos em grupo. Observem que esses estudantes, eles têm mais facilidade de trabalhar em grupo, né? Quando o professor desenvolve grupos e metodologias que vai implementar ações como estas, estará explorando essa inteligência, né? E esse estudante, ele vai conseguir lidar melhor, porque é parte da sua inteligência, certo? Ele tem essa facilidade, Ele né, tem de essa integrar, facilidade, né? porque faz parte da inteligência dele, né, Sim. Cid? Então, olha só. Quando estão envolvidos em várias atividades extracurriculares e gostam de pensar sobre questões importantes, né, como pobreza e a guerra, isso vai proporcionar, inclusive, ao estudante um desenvolvimento, né? Sim. Então, trabalhar com propostas como interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar dentro desse ambiente, né, que é a sala de aula, vai promover meios para o estudante que tenha inteligência interpessoal, né, Exatamente. de trabalhar em grupo, coletivo e com temas variados, né? Claro que hoje estamos vivendo um momento atípico de pandemia, que é meio complicado agrupar os estudantes, mas é possível trazermos temas, né, que vai fazer com que os estudantes tenham uma reflexão né, de relação mesmo, né, Cid? Isso mesmo. Pessoas altamente interpessoais são líderes entre seus pares, hábeis em se comunicar e parecem entender os seus sentimentos dos outros, né, e motivos de suas ações. Eles complementam, né, dentro dessa proposta. Vamos compreender agora a segunda inteligência, né, dentro também dessa proposta de ensino e aprendizagem. Como nós, professores, poderemos explorar essa inteligência? Olha só, nós temos agora a inteligência intrapessoal, né? É definida por pessoas que preferem trabalhar sozinhas, a serem forçadas a trabalharem em grupo. São frequentemente abordadas com opiniões, são pessoas que estão conscientes de seus próprios sentimentos e se automotivam. Isso é, capacidade de se conhecer e compreender seus próprios fundamentos, né? Funcionamentos internos. É uma autoavaliação, né? Como psicólogo, Sim. que tem essa capacidade de autoavaliar e avaliar o outro, né? Normalmente ele tem mais facilidade de desenvolver-se e trabalhar-se sozinho. Vamos entender agora o estudante com essa inteligência? Vamos Olha sim. só, os estudantes que preferem trabalhar sozinhos gostam de ajudar os outros, né? E que acreditam que todos devem ser tratados com igualdade. Tendem a ter uma inteligência intrapessoal dominante. Em uma sala de aula, muitas vezes é difícil para um estudante com inteligência intrapessoal expressar suas próprias ideias. Trabalhar em sala de aula com exercícios que auxiliem, né, na imaginação, como música, peças de teatro e linguagem ou tarefas semelhantes em que os estudantes estão se expressando, podem ajudar, né? Como nós iremos conseguir trabalhar com esse estudante que tem essa inteligência intrapessoal, né? Então, essa possibilidade de desenvolver metodologias que desenvolva o que nós estamos, né, nessa proposta contemporânea, né, de ensino, que é a proposta do protagonismo, né, Cid? Sim. Desenvolver ações que envolva e permita que essa inteligência se desenvolva. É muito importante, né? Estimular, vamos para a próxima. né? Estimular o o estímulo, aluno, né? É muito bom. Então, olha só essa outra inteligência, a inteligência linguística verbal. É uma inteligência que eu estou né, familiarizando, né, Cid? Estamos desenvolvendo essa inteligência. É a definida como tudo o que tem a ver com linguagem, fala, leitura, escrita. Estudantes inteligentes com alto nível linguístico gostam de escrever, ler, contar histórias ou fazer palavras cruzadas. Eles são frequentemente grandes contadores de histórias e contadores de
piadas. Eles também são capazes de se expressar retoricamente e poeticamente. A linguagem ajuda a tornar a memorização mais fácil para esses estudantes. Algumas vezes percebi em sala de aula, alguns professores trabalhando piadas para auxiliar na memorização. Esses estudantes geralmente se lembram melhor dos assuntos se fizerem anotações. Eles amam ler o jornal e gostam de falar em público, Então, essa inteligência lógica, trabalhando ali uma proposta de linguagem verbal, ela aborda um contexto, a qual o estudante ele tem ali uma prontidão e uma proposta de se explorar dentro dessa ação. Então, como que nós vamos, professores, trabalhar com essa inteligência? A partir do momento que eu compreendo o meu estudante, eu trago ali propostas de metodologias que eu irei fazer essa sondagem, tanto com os anos iniciais, finais ou ensino médio, é possível trabalhar as inteligências e compreender melhor o meu estudante e implementar essas ações, de ação, de metodologia com as didáticas. Dando sequência às inteligências, olha só, a inteligência espacial visual, que foi aquela que eu comentei lá no início, Cid? A minha sua inteligência, com a minha experiência, é definida como a capacidade de perceber o mundo visível com precisão através da transformação, modificação e recriação dos aspectos de sua realidade, Eu sempre colocava em sala de aula uma das propostas, um exemplo, é se eu plantar, ali uma sementinha, ela vai germinar e vai se transformar em uma árvore, Essa árvore, ela então vai me promover, vai me proporcionar material, Eu, com essa inteligência espacial visual, eu terei capacidade de aderir, de adequar a minha necessidade. Eu transformo em cadeira, em móvel e assim sucessivamente, certo? É mudar a sua realidade, o seu mundo dentro desse contexto. Ressignificar, Ressignificar, é ter essa percepção, Os estudantes com níveis extremos dessa inteligência pode realizar labirintos, quebra-cabeças ou apenas desenhar e sonhar acordado usando sua imaginação. Conforme a gente coloca, é claro que não é somente uma das inteligências ligada ao componente de artes, mas eu puxo ali sardinha para o meu lado, Então, arte, por exemplo, é a expressão de um pensamento. E pensar é maravilhoso, Você tem a liberdade de pensar o que você quiser. Agora, o que você faz com o seu pensamento é da sua autoria, é da sua responsabilidade. É a busca da utopia, do mundo perfeito. E nesse contexto da inteligência espacial visual, eu posso mudar a minha realidade, Então, aquilo que eu penso, eu posso planejar, eu posso construir e ter essa acessão, ter essa acessibilidade de informações é muito importante. Olha só, então partindo desse molde, os estudantes com inteligências espaciais gostam de reorganizar seus espaços, como a carteira, observar videoclipes, criações de arte, organizar um gráfico como um diagrama de seus afazeres e desenvolvimento dentro do processo. Ajuda esses estudantes a aprender o porquê que todas as informações são organizadas de formas específicas, certo? Então, agora vamos para a outra inteligência, a inteligência lógico-matemática. Vamos compreender melhor, então, a inteligência lógico-matemática. Olha só, é a inteligência linguística, na verdade, a lógico-matemática e a linguística é a mais tradicional, que tem sido enfatizada em nossas escolas, como os componentes de português, matemática, e logo então implementamos com outros componentes, outras propostas de ensino com a nova LDB de 96, Então aqui nós podemos hoje compreender que todas fazem parte desse processo de ensino e aprendizagem. Vamos compreender então a inteligência lógica matemática. É calculada, criando hipóteses e completando operações matemáticas. Os estudantes com essa inteligência
muitas vezes estão trabalhando com padrões, com problemas matemáticos, jogos de estratégia, quebra-cabeças, experimentos. São frequentemente muito organizados, pontuais e rápidos para pedir assistência quando eles quando eles não entendem uma tarefa. Dizem que indivíduos com alta inteligência lógica, matemática, frequentemente têm interesse pela música, né? Então, fazendo ponte já a esse conhecimento, já com uma proposta, conseguimos compreender que o estudante que tem a inteligência lógico-matemática, ele tem ali habilidades, né, com essa proposta. Ele já tem ali, né, é o que nós colocamos como dom, né? Sim. Certos indivíduos têm aquela habilidade, aquele dom, né, com certas propostas. Tem a facilidade, né? E fazendo ponte com essa inteligência, nós temos a inteligência musical. Vamos compreender um pouco mais também sobre a inteligência musical? Envolve a capacidade de compreender ritmos e tons, e tudo que está dentro dessa possibilidade do som, ser capaz de manipular a música e combinar seus elementos. É uma proposta da inteligência musical. Estudantes com um repertório musical e inteligências avançadas, muitas vezes criam uma rima para memorizar informações, podendo facilmente encontrar padrões em qualquer coisa. Muitas vezes se distrai quando um rádio ou televisão estão ligados durante suas produções. Então, essa inteligência musical, podemos compreender, né, quando o professor ele compreende o estudante com essa inteligência, ele pode trazer metodologias e juntar, né, os seus saberes dentro desse processo de ensino. Né? Então, se o professor trouxer ali para a sala de aula uma proposta, né, que ele vai implementar ritmos, tons, né, numa proposta de ensinar o estudante com a música, esse estudante vai ter mais facilidade para aprender, porque já faz parte do perfil desse estudante. Inclusive, né? Eles gostam muito de fazer paródias, né? Na escola a gente trabalha muito. Ajuda bastante dentro dessa proposta. Porém, temos que tomar atenção com o estudante que tem essa inteligência. Por quê? Um exemplo, se eu trouxer uma metodologia específica a qual eu estarei trabalhando uma proposta totalmente inversa da música e coloco uma música de fundo, esse estudante ele vai se dispersar, né? E não vai conseguir, então, ali fazer uma ponte entre o seu processo, né? Isso mesmo. Dando sequência, olha só, vamos compreender agora a inteligência corporal sinestésica, certo? É a capacidade de pensar em movimento, usando a capacidade de manipular objetos e diversas habilidades físicas. Essa proposta envolve um senso de tempo e perfeição de habilidades através do unissono, que envolve o quê? A mente e o corpo, que vai de encontro com os olhos e das mãos, trabalhando a coordenação motora, a visomotora, que já dá início desde os primeiros ciclos, né? E vai se desenvolvendo nesse percurso até a sua formação integral na sociedade. Estudantes que têm uma inteligência corporal sinestésica excessiva, muitas vezes não são capazes de ficar parados por longo período de tempo. Aprendem melhor fazendo ao invés de assistir. Geralmente gostam de estar envolvidos em atividades ao ar livre, como jogos ou esportes. Então, esse tipo de inteligência corporal sinestésica, nós já compreendemos, né, que é aquele gosto, né, aquela inteligência de se envolver corporalmente, né, cognitivamente falando, é o conjunto, né, corporal da expressão. Aquele aluno, né, David, que a gente fala que não fica parado, né? Que tem dificuldade. Em sala de aula, eu tive alguns estudantes que não gostavam de ficar parados. O que eu fazia? Eu normalmente trazia esse estudante para o meu processo de ensino, né? Então, eu implementava esse estudante como fazendo parte ali do meu processo. Eu transformava ele em mapa, eu pedia ações para esse estudante. E, normalmente, ele gosta de trabalhar fora desse ambiente que é a sala de aula. E ele tem mais facilidade com esportes, certo? Então, dando sequência, olha só essa inteligência. A inteligência naturalista, né? É a última inteligência, então, desenvolvida por Howard Gardner. Normalmente, é vista em uma pessoa que está perfeitamente ciente de como distinguir
os diversos planos, como animais, montanhas ou formatos de nuvens em seus ambientes naturais. Gardner afirma que pessoas com inteligência naturalística, né, avançada, apreciam o mundo natural. Estudantes que gostam de passar, né, o tempo ao ar livre, eles têm esse tipo de inteligência, adoram estar agrupados e com propostas de reciclagem e ter na preservação do meio ambiente uma proposta de inteligência naturalista. Então, esse estudante que tem a inteligência naturalista, ele tem mais facilidade e ele gosta de se envolver com projetos que envolvem como reciclagem, né? O meio ambiente, essa preservação de se envolver com o natural, com a natureza, né? Precisamos desses estudantes, porque o nosso mundo está vivendo uma experiência bem atípica, né? Com o aquecimento global e outras experiências que temos vivenciado. Ou até mesmo metodologias e práticas que o professor pode implementar como trabalho de horta. Sim, nas né? eletivas, inclusive, Nas eletivas, a gente verifica muito, né? Temos, esse tipo né? de atividade. Verdade. Agora, dando sequência, vamos compreender, olha só, a teoria das inteligências múltiplas, né, que leva-nos a ter 3 conclusões. Quais são essas 3 conclusões? Olha a primeira. Todas as pessoas possuem uma parte de inteligência. Isso é o que torna os seres humanos no sentido cognitivo, certo? Quando nós falamos que todo ser humano ele tem capacidade, né, de possuir as inteligências, é que todos os indivíduos eles nascem com todas as inteligências. Sim, todos nós possuímos as 8 inteligências, né? Temos, claro, aqueles que nós colocamos como gênio, que possui todas as inteligências desenvolvidas. Temos um exemplo como Leonardo da Vinci, né? Que além de artista, ele era escultor, pintor, poeta, né, inventor, matemático, mas também temos, né, pessoas que têm uma parte dessas inteligências desenvolvidas, né? É mais natural que indivíduos tenham ali algumas inteligências desenvolvidas, certo? Então todos possuímos as 8 inteligências. É o que conforme colocamos, né? Quando você estimula o seu estudante ou você mesmo, né, se estimula, você consegue desenvolver essa inteligência. Nem sempre gostar significa ser, né, específico ali, ter a inteligência avançada, certo? Mas com o estímulo você vai desenvolvendo essa habilidade. Olha o segundo tópico. Não existem 2 pessoas idênticas. Gêmeos não têm exatamente o mesmo perfil, né, intelectual. Por quê? Né? Cada indivíduo é único na sua totalidade, na sua maneira de ver, na sua maneira de pensar, no seu comportamento, né? É o contexto integral, social, cultural, onde esse indivíduo mora, né? Quais são os fatores que está sendo somado para esse desenvolvimento cognitivamente falando, socialmente falando, né? Isso. Então, assim, pode ser 2 crianças que são gêmeas, viver no mesmo ambiente, né? Serem iguais biologicamente, mas intelectualmente não serão iguais. Cada uma certo? com a sua personalidade, Cada um com né? a sua personalidade, com o seu processo individual, certo? Então, assim, a inteligência que está em mim não está na Cid, né? Ela tem, às vezes, uma inteligência mais avançada e eu tenho outra. Mas eu posso me desenvolver se eu explorar essas inteligências, certo? Vamos agora para o terceiro tópico. Ser muito inteligente não significa que você atue necessariamente com a inteligência, né? Então eu posso ter uma inteligência matemática, né? Ser ótimo na matemática, dominar a matemática, né? É aquela colocação que normalmente a gente coloca com facilidade, né, Cid? Nossa, você tem muita habilidade, você tem muita prática com isso, por que você não exerce? Por que você não investe nisso, né? Que você vai ganhar muito dinheiro, vai ser muito produtivo para você. E, na verdade, você vai ficar, né, desperdiçando a sua inteligência jogando na loteria. Né? Então, nem sempre essa inteligência ela vai te favorecer. A teoria da inteligência múltipla propõe que todas as crianças aprendam o material em diferentes formas
e devem ser auxiliados na compreensão de seus pontos fortes e fracos. As crianças, entendendo seus pontos fortes e fracos, ajudará os professores a incentivá-los na experimentação de novas maneiras de aprendizagem. Declaração de Gardner. Minha teoria pode reforçar a ideia que os indivíduos têm muitos talentos que podem ser úteis para a sociedade, que um único conhecimento é impróprio para determinar se um estudante tem acesso à escola ou até mesmo a uma faculdade, e que podem ser ensinados de várias formas, certo? Porque nós colocamos aqui mais uma vez a proposta que inteligência, né, a gente pode medir num contexto daquele que sabe entrar, mas ele também tem que saber sair de uma situação. Ele tem que criar estratégias para lidar com situações, Tem a certo? resiliência, né? A resiliência e propostas de construção que ele vai se desenvolvendo no percurso. É uma ponte entre as inteligências, né, que ele vai se vivenciando, ele vai experimentando, certo? Agora, então, nós vamos para uma troca de experiência com a Cid. O professor que trabalha com as inteligências múltiplas ajuda os estudantes a perceber como eles são inteligentes, fornecendo-lhes diferentes meios de aprendizagens. Mas agora eu pergunto para vocês, quais são esses meios de aprendizagens? Bom, quando, por exemplo, o professor observa e realiza uma atividade, né, com os alunos, por exemplo, de acolhimento, né? Então, ele proporciona ali uma escuta ativa, uma roda de conversa. Então, aí, ele já consegue definir e observar as habilidades socioemocionais dos seus alunos, né? E agora, vocês vão interagir no chat e mostrar para a gente, traga essa experiência aí de vocês em sala de aula. Vamos agora, olha, como o educador pode descobrir quais são os pontos fortes na proposta da inteligência múltipla de cada estudante e como criar a sala de aula apropriada? Vamos lá, pessoal, 3 minutinhos. Manda pra gente aí a experiência de vocês, tá bom? Interajam conosco. Estamos aguardando. Vamos lá.
Olá, bom dia a todos, espero que estejam bem. Eu sou a professora Iradete, trabalho com a disciplina de língua portuguesa na Escola Gabriel Pós. Bom, pensando nos pontos fortes dessas inteligências múltiplas, eu acredito que diversificar a metodologia é o primeiro passo, né, de bons resultados. Então, eu sempre estou diversificando a minha metodologia em sala de aula, pois vejo que a sala de aula apropriada, né, em relação a essas inteligências múltiplas é aquela que se adapta à necessidade do estudante. Então, trabalhar com metodologias diferentes, como por exemplo, atividades ao ar livre, sala de aula invertida, seminários, debates, atividades impares, são metodologias que despertam nesses alunos um grande protagonismo, onde passam para eles essa autonomia, essa confiança e acabam adquirindo um aprendizado mais significativo, um aprendizado para a vida, quando realmente eles realizam atividades que se coloca a mão na massa e em espaços diferentes da escola, são mais prazerosos a eles. Então é isso. Espero ter colaborado um pouquinho e um grande beijo no coração de todos. Obrigado, né, professora Muito legal. Iradete, foi muito bacana, né, pela sua participação e contribuição, né, ela compartilhou aí um pouco da sua experiência, realmente, como trabalhar em sala de aula com essas possibilidades, né, envolvendo as inteligências, certo? E obrigado também aos professores que interagiu com a gente no chat, né, pudemos Muita ali, gente interagiu, muito né, legal a participação entender de e todos. compreender esse olhar específico que cada um tem, né? Dando sequência, então, à nossa formação, olha só. Ao sugerir aos nossos estudantes que há uma variedade de maneiras pelas quais eles podem lidar com uma tarefa específica, começaram a desvendar, né, por si mesmos que existem diferentes maneiras de aprender do que apenas ter uma proposta de conteúdos repetitivos. Então, quando o professor ele oferece meios de aprendizagem aos seus estudantes, eles começam a compreender que existem outras possibilidades, né? E que ele tem outras possibilidades também para aprender. Então, o estudante ele precisa se sentir seguro que ele é sim inteligente e tem capacidades. Então, cabe a nós, professores, estimular essas habilidades, Exatamente, né? Essas capacidades para que ele compreenda e aprenda. Dando sequência, olha só. Os educadores não querem se desviar do currículo, que é necessário para ensinar, e é muito abordado, principalmente neste momento de transição do currículo no estado de São Paulo, que é o currículo em ação. Mas podemos ser mais criativos em nossas apresentações, né? Com essa proposta, o professor, às vezes, ele traz, né, uma abordagem, por exemplo, de acolhimento. exatamente. Né? Ah, mas é muito importante, tempo, né, inclusive. O tempo de acolhimento é muito curto, né? Como que eu vou acolher melhor o meu estudante? Eu preciso de mais tempo. O processo de acolhimento, ele não conclui no pátio. Ele vai além disso. Ele vai no cotidiano, né? Ele traz possibilidades para dentro da sala de aula. O professor precisa ser criativo para desenvolver estratégias para que esse estudante ele consiga aprender. São ações diversificadas, né, que o professor pode implementar e estimular essa criatividade, né? E o currículo ele implementa algumas habilidades e o professor tem que ir além disso, né? Durante o ano, os estudantes mudam de sala e de escola. Portanto, os pontos principais da inteligência múltiplas nas salas de aula também mudam. Podemos perceber que o planejamento do professor também deve mudar durante o ano ou fechamento de bimestre para implementar as necessidades e pontos principais para poder recuperar as habilidades e defasagens de cada estudante. Com essa leitura, podemos compreender que lá no planejamento, no começo do ano, nós planejamos o nosso plano de ensino, né? Um olhar durante o ano.
Porém, as nossas ações elas devem ser revisitadas, analisadas quinzenalmente, semestralmente, Sim. ou mensalmente, vai no que nós colocamos como plano de aula, né? O plano de aula ele tem que ter um olhar mais específico para a nossa realidade de sala de aula, né? Quem é o nosso estudante? E principalmente agora, né, David, né, que a gente vive a pandemia, então ter esse olhar, né, diferenciado. Temos que ter esse olhar diferenciado. Estamos trabalhando com as habilidades essenciais, né? As sequências digitais que estão sendo implementadas, né? Porém, o professor ele tem que ter essa leveza de compreender, né, o indivíduo como um todo. E como nós vamos ser resiliente a essa proposta de ensino, né? Principalmente no momento que estamos vivendo hoje. Então, o professor, assim como o estudante, ele muda de escola, né, o professor também pode estar mudando a sua didática e a sua metodologia, como poderá ser abordada e trabalhada, principalmente com os recursos que estamos usufruindo hoje, né? É preciso redesenhar e moldar essas possibilidades. Dando sequência, olha só. Os estudantes de hoje são muito diferentes dos estudantes que frequentaram a escola até 10 anos atrás. Eles são mais experientes em tecnologia e tiveram mais oportunidades para a aprendizagem. Portanto, não podemos tratá-los ou ensiná-los como se fossem a mesma pessoa. O estudante de antigamente não existe mais. Temos que ter foco no estudante contemporâneo. Howard Gardner disse que é melhor se todos nós tivéssemos exatamente o mesmo tipo de mente, ou houvesse apenas um tipo de inteligência. Então, poderíamos, né, ensinar a todos a mesma coisa da mesma forma. Evalia, né, e avaliá-los da mesma forma e seria justo. Na verdade, né, foi uma colocação um pouco assim, trazendo um contexto que, na verdade, não é real, não é fato, né? Ele ironiza esse contexto para a gente refletir melhor sobre isso, né? A proposta de educação que coloca todo o indivíduo sendo igual é um pouco diferenciada. Olha só por quê. Mais uma vez, percebemos que as pessoas têm diferentes tipos de mente, diferentes tipos de forças. Algumas pessoas são boas em pensar, algumas em linguagens pensantes, outras são muito lógicos, outras pessoas precisam ter na mão e explorar ativamente e experimentar coisas, né? Assim como a Cid. Exatamente. Prefere ter, né, na mão o papel, às vezes pede para imprimir porque tem mais habilidade para lidar com aquele tipo de situação, certo? Eu sou assim mesmo. Não é? Então, cada um tem a sua habilidade, a sua prontidão para lidar com aquela situação. Olha só. Então, ó, a educação mais injusta, na verdade, é aquela, na verdade, que coloca todo o indivíduo como sendo igual, certo? Porque ninguém é igual a ninguém. Se você não pensa assim, não há lugar para você no trem, né? Conforme Gardner diz. A vida segue e precisamos nos adaptar ou perderemos a viagem. Então, dentro dessa proposta, podemos compreender que cada indivíduo é único na sua totalidade, na sua maneira de ver, na sua maneira de pensar, na sua ação perante as situações. Todos nós possuímos as 8 inteligências e através dos estímulos poderemos desenvolver habilidades e explorar melhor essas inteligências. Alguns com mais dificuldades, outros não, né? Mas temos. Temos que ter essa sensibilidade, temos que compreender, né, o nosso estudante, temos que nos compreender, né, e não nos julgar. Precisamos compreender em qual nível nós estamos enquanto indivíduo, qual é a nossa inteligência, né, e fazer ponte entre essas ações. Um exemplo que eu coloquei foi a minha inteligência espacial visual, e agora eu estou me familiarizando e desenvolvendo a inteligência verbal, né, linguística, para desenvolver então ali processos para a formação. Eu espero, né, que eu tenha contribuído para a formação e complementado, né, junto com vocês para este momento.